Boa noite para todos que estão presentes. Bom dia para quem vai assistir depois. Esse é o grupo de estudos Solidariedade sobre a doutrina espírita, juntamente com o canal Espiritismo com Kardec, o ECK. Bom, hoje, pode passar, por favor, nós vamos conversar um pouquinho sobre os fluidos, ação da prece, o tal Evangelho no Lar, e sobre vibrações. Eu peço, por favor, aplausos para a minha imagem, que está maravilhosa. Olha que menininha mais fofa. Muito obrigada, eu agradeço. Vamos ao próximo, senhor Francisco. Aplausos para a moça, belíssima. Então, o que é a prece, gente? A prece é uma invocação, tá? Mais para frente, quando vocês forem ter aulas sobre mediunidade, nós vamos falar sobre uma outra palavra, que é evocação, que é evocar um espírito para uma conversa mediúnica, aí é uma outra situação. A prece é uma invocação. Invocar quer dizer chamar, recorrer. Então, ela se conecta ao ser a quem nos dirigimos, né? Tudo bem? Ok, pode ir. Pode passar. Olha, não. A pessoa capricha, né? Então, quais são os objetos da prece? Fazemos pedidos, aliás, é o que mais fazemos, né? Pedir, pedir e pedir. Agradecer, né? Agradecemos sim, por que não, né? Poxa, todo dia pela manhã agradecer o fato de estarmos ainda encarnados e tendo a oportunidade aí de a cada dia aprender é muito bom, não é não, gente? Por mais que pareça estar difícil o nosso momento, vamos agradecer por estar passando por isso, né? Porque tudo é aprendizado. E um louvor, uma exaltação, né? O louvor pode ser na canção. Louvar necessariamente precisa ser uma canção religiosa? Vocês acham que precisa? Não? Ou uma música erudita, clássica? Ou eu posso me conectar ao Pai num rock, num sambinha, numa MPB? O Maurício ficou em dúvida. Eu posso, gente. Posso. Tudo depende do que aquela música faz comigo, né? Muitas vezes nós colocamos músicas em alguns momentos e aquela música nos conecta de uma forma que acabamos esquecendo nossos problemas. Aquela música faz com que a gente agradeça, faz com que a gente fique feliz, renova nossas energias. Isso não é se conectar a Deus? É. E independe do gênero. O que depende é do que ela faz conosco. Então, não precisa ser uma música religiosa, mas algo que nos ilumina, nos faz felizes. É interessante, né? Mas é bom para a gente parar e pensar, poxa vida, estou ouvindo tal música, mas ela está me fazendo um bem, né? Então, é importante a gente saber disso, tá? Tudo bem? Olha, que lindinho, tá vendo? Então, por quem orar? Primeiro, gente, por nós, certo? Nós precisamos estar bem, nós precisamos agradecer por nós, pedir por nós, né? Cantar por nós, louvar por nós, seguir por nós. E aí, pelos outros, né? Não tem o caso da máscara lá no avião? Primeiro em nós, depois no outro, né? Pelos vivos, por aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado, vivendo essa encarnação, e pelos mortos ou desencarnados. É por quem orar, não para quem pedir, certo? Isso é muito importante, porque quantos de nós, já em algum momento, antes do conhecimento, óbvio, não pediu para alguém que já foi embora, cuida de mim, fica comigo, reza para mim. E aí? Será que aquele espírito está em condições disso? Não necessariamente quer dizer que ele está em sofrimento, não é isso.
Mas será que ele pode? Será que eu pedindo algo para ele e ele não consegue resolver para mim, ele não vai sofrer? Porque muitas vezes ele não vai conseguir solucionar problemas que nós mesmos criamos, certo? Então, eu não posso causar um sofrimento a eles? Posso. Então, quando eu vou orar por essas pessoas que estão desencarnadas, agradecer o tempo que passamos juntos, agradecer pelo amor que sentimos, por essa ligação da saudade, agradecer porque um dia nós vamos estar juntos novamente, né? No momento que você pensa naquela pessoa com alegria, mande uma oração, uma vibração de amor. Então, quando nós somos pedir, né, estar conectados com essas pessoas, vamos pensar sempre nisso, de enviar boas energias, não pedidos, porque muitas vezes não podem resolver o que nós temos que resolver, né? Tudo bem? Por favor. Quietinhos vocês, né? Vamos falar, viu? Olha só. Essa imagem é muito interessante, né? De um acolhimento. Por favor, senhor Igor Frota. Dona Cláudia, uma dúvida. A dona Cláudia não veio, só veio a Cláudia hoje. Cláudia, uma dúvida. Tem algumas vertentes religiosas, né, que não aconselham você fazer orações para pessoas que já desencarnaram dentro de casa. O que que o Espiritismo diz sobre isso? Tá legal. Você estava na aula sobre espíritos? Estava. Eles não estão se acotovelando com a gente o tempo todo, em todos os lugares? Indiferente. Você pode fazer a oração aonde você estiver, por quem for. Pode ser dentro do lar, fora do lar. Isso não muda em nada, tá? E nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Pode fazer, sim. Só que é aquilo que a gente estava conversando. É a intenção. Qual é a sua intenção quando está fazendo essa prece? Como você faz? Né? Se é, por exemplo, como algumas vertentes religiosas que tratam as pessoas que desencarnadas como demônios, como espíritos maus, aí é complicado, porque você também está baixando um pouco o sentimento, as boas vibrações que estão no celular. Aí é complicado. Do contrário, pode fazer sim, sem problema algum. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tirou? Então vamos lá. A quem dirigir as preces? A Deus. Então, elas são ouvidas e executadas pelos bons espíritos, que são os espíritos superiores, e que são encarregados da execução, né? Os bons espíritos, quando nós fazemos uma prece para os bons espíritos, também vão para Deus. Eles são os intermediários, os intercessores. Agem conforme a vontade de Deus. Agem conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele trata a gente como marionete? Não. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. A vontade de Deus é que nós aprendamos com o nosso dia a dia, com a alegria, com a tristeza, com a dor, com o amor e por aí. Então, a vontade dele é que nós possamos sermos melhores, amarmos, nos unirmos e a cada dia estarmos aprendendo mais para chegar lá nos espíritos perfeitos. Essa é a vontade dele. A vontade de Deus nunca é uma vontade negativa para que algo ruim aconteça. Nunca, tá? Então, a vontade dele é essa. Então, eles são os intercessores intermediários de Deus para nos inspirar. Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá bom? Então, a gente tem que tirar um pouco dessa imagem do Deus terrível, né? Olha lá que lindinho, tá vendo? Não, é a outra. Isso. Viu? E o espiritismo? O que a gente vê? Olha só. A ação da prece acontece por quê? Pela transmissão do pensamento. Né? O ser para quem oramos atende nossas preces. Nosso pensamento se eleva até ele. Aí vamos repetir. Ele atende às nossas preces dependendo daquilo que pode nos fazer bem. Se a gente pedir algo muito inalcançável ou algo ruim, é complicado, né? Mas eles estão sempre ali nos inspirando. Vamos falar disso já já também. Pode ir. Olha, essa é sensacional. Gente, essa imagem é uma imagem muito interessante, né?
da gente pensar no planeta Terra, né, nessa cúpula, né, nessa imagem de algo brotando dentro dela, né? Somos nós, né? Isso não quer dizer que ela é plana, não, tá, gente? Ela é redondinha, não é plana, não, tá, o planeta. Mas é interessante, né? Porque ali está falando que nós estamos todos mergulhados, envolvidos pela atmosfera terrestre. Então, nós, encarnados e desencarnados, nós estamos todos mergulhados no fluido universal, né? Então, o fluido universal, acho que já tiveram uma aula sobre isso, ele preenche todos os espaços do universo. Então, quando nós pensamos em alguém, quando nós pensamos, né, num ser para se dirigir a Deus, nosso pensamento voa no universo. Então, qualquer lugar no universo que a pessoa, o espírito esteja, ele vai receber o nosso pensamento, tá? Por quê? Exatamente como nós estamos envolvidos pela atmosfera do planeta Terra. Então, a mesma atmosfera que está envolvendo a gente aqui, eu estou aqui na minha casa, o Francisco está lá em cima, vocês na casa de vocês, como alguém que está lá no Japão, na China, está envolvido na mesma atmosfera. É a mesma coisa que acontece no universo. E o nosso pensamento viaja aí por este fluido, tá? Então, nós somos ouvidos, seja no lugar que for. Tudo bem? Ah, olha que bonitinho, né? Então, esse fluido, ele é impulsionado pela vontade, né? A vontade é o veículo do pensamento. Ela se amplia até o infinito. Então, ela pode ser dirigida a um ser na Terra ou no espaço. Como estamos todos envolvidos nesse fluido, né? Nós temos essa vontade. Nossa, eu quero muito que meu pai, que está no outro plano, seja onde ele estiver, que ele receba todo o meu amor. Ele vai receber, né? Eu peço para Deus, para os bons espíritos, que olhem para os meus filhos, que olhem pelo meu lar, que me inspirem bons pensamentos, bons sentimentos. Eles vão receber, porque está viajando pelo universo, tá? Tudo bem? Por favor, senhor Francisco. Olha só que legal. Gente, eu acho essa imagem tão legal, assim, né, de uma luz, de uma criação, de uma energia, de uma força, é muito bacana. Então, esse pensamento, essa conexão, ela cria uma corrente fluídica entre o encarnado e o desencarnado e vice-versa, né? Transmitindo pensamentos. Então, a energia é uma corrente direta entre pensamento e vontade. Então, os espíritos em qualquer lugar ouvem, comunicam-se entre si e transmitem inspirações. Então, nós vamos ver já que eles não vão fazer por nós o que nós temos que fazer, eles vão nos inspirar. Então, muito cuidado com o que nós pensamos e pedimos, porque os bons espíritos vão trazer boas inspirações, bons pensamentos. Aqueles que querem fazer bagunça, não vão, né? Eles querem mais é que a gente faça coisas que vão causar dor na gente, né? Confundir a nossa cabeça, tá? Então, vamos pensar nas inspirações. Lembra do desenho do pica-pau? Né? O pica-pau mau, o pica-pau bom, né? Quem ele ouve? Tudo depende do que ele pensa também, né? E às vezes a gente quer ouvir uma coisa, a inspiração que eu quero é que faça aquilo que eu desejo que seja. Mas nem sempre o que a gente deseja é o melhor para nós. Então, eles vão inspirar, olha, talvez esse caminho não seja bom, mas quem tem que decidir? A gente, né? Pode ir. Tá indo muito rápido, vocês não estão perguntando nada, não? Nenhuma dúvida? Nossa, olha só. Então, Deus, ele dá eficácia à ação da prece, né? A prece é uma ação direta e positiva, né? Então, tem pessoas que falam assim, vocês já devem ter ouvido. Eu não preciso orar ou rezar porque Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso. Tem ou não tem? Eu não vou fazer prece, não, porque não vai adiantar nada, nunca sou ouvido. Mas olha só, ele dá eficácia à ação da prece, né? É uma ação que nós podemos fazer. É um momento de humildade, é um momento de força, é um momento de conexão com o divino, é um momento de conexão com a gente mesmo, é um momento que você pode se acalmar num momento de dificuldade,
É um momento que você pode doar boas energias, no momento que você está aí de bem com a vida e alegre, né? É um momento de agradecimento. Então, tudo isso, eles estão vendo, né? Tudo isso faz parte. Então, por que não fazer a prece? Sim, devemos sim, né? Da forma que nós soubermos e pudermos fazer. E já já nós vamos falar disso. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Nossa, hein? Ou eu estou falando muito bem, ou... Olha só que bonitinha. É engraçado, né? O quanto nós estamos aí ligados à terra, né? E o quanto ela pode florescer em nós. É muito interessante, tem uma palestrante espírita, e ela é também uma psicóloga que ela trata pessoas que estão em fase terminal no hospital, né? Em cuidados paliativos. Ela ajuda tanto as pessoas que estão para desencarnar, quanto pessoas, familiares, amigos dessas pessoas. E ela fala que ela, toda vez que ela vê uma árvore, uma planta muito bonita, ela fala que está vendo Deus. E não deixa de ser uma verdade, né? Porque quantas pessoas, esses dias mesmo, acho que foi ontem, anteontem, eu vi uma árvore rosa, um ipê rosa, e ele está todo florido, e o chão ao redor dele cheio de flores. Ele está criando um tapete maravilhoso para nós. E quantas pessoas não falam assim, nossa, que sujeira está fazendo essa árvore? Não compreende que é Deus, sim, colorindo a nossa vida. É claro que quando a gente passar nas florzinhas, tem que tomar cuidado para não cair, né? Mas é um momento ali de conexão, então não deixa de ser Deus florindo a nossa vida ou trazendo algo bonito, né? É uma prece, não é? Quando eu olho positivo para aquela árvore, nossa, aquilo me enche de alegria. Não deixa de ser prece. Então, gente, olha só, com a ajuda dos bons espíritos, a prece sustenta. Sustenta o quê? Boas resoluções, né? Ela nos inspira bons pensamentos. Eles estão sempre nos inspirando bons pensamentos. Aí cabe a nós acolher esse bom pensamento e seguir em frente, né? Dá uma força moral para voltar ao caminho reto, para resistir às tentações. Porque muitas vezes nós estamos no momento de fazer alguma coisa que não vai ser boa, que vai causar uma dor futura, né? Ou tomar uma atitude que vai magoar quem está perto da gente, ou causar ruptura com as pessoas, com o trabalho, e por aí vai. Então, eles estão sempre, quando nós fazemos uma oração, eles estão sempre enviando inspirando esses bons pensamentos, né? Dando essa força moral para a gente resistir, para a gente continuar, né? Então, eles tentam nos desviar dos males da vida, que são criados por quem? Por nós mesmos. Somos nós. Ninguém cria o mal para nós. Nós criamos. Nós vamos para um caminho não muito bom. Então, se nós poupamos e agimos com prudência e sabedoria, o que acontece? Diminui a nossa dor, né? O caminho, eu acho que eu já falei deste livro para vocês, que se chama O Espiritismo em sua mais simples expressão. Ele fala lá, né, sobre livre-arbítrio, sobre liberdade. O caminho do bem é o caminho mais fácil para se chegar à evolução que precisamos. O caminho do mal é o caminho mais longo. Por quê? Porque é um caminho que causa dor, que às vezes faz com que a gente pare ali, não continue a evolução, a gente fica ali parado, né? O bem não. O bem está sempre impulsionando a gente para frente. Então, é muito melhor o caminho do bem. Ele é fácil neste mundo aqui de provas e expiações? É não, né? É bem difícil, inclusive. Mas nós precisamos tentar, né? Seguir este caminho do bem. Tudo bem? Você ia falar alguma coisa, Maurício? Ah, não, achei que você ia falar alguma coisa. Tudo bem? Está entendendo alguma coisa, Nath? Um pouquinho, assim. Está indo muito rápido, nós vamos terminar essa aula em 5 minutos, tá? Falamos de árvore, né? Olha ela aí. Que interessante, né? Então, quando nós seguirmos as leis divinas, nós vamos ser mais felizes. Nós conhecemos todas as leis divinas, gente?
que vocês acham? Ou nós conhecemos só aquelas que são necessárias para este momento que nós vivemos aqui? Para o nosso momento de evolução, nós conhecemos algumas. Exatamente isso, gente. Nós não sabemos todas as leis divinas. Nós conhecemos aquela até o momento de evolução que nós temos. Então, se nós conseguirmos seguir um pouquinho dessas leis que nós conhecemos hoje, principalmente, amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando nós amamos o próximo como a si mesmo, nós erramos menos. Porque nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, a entender que o outro também está aqui em aprendizado como a gente, que o outro também está aqui errando, acertando, seguindo, falhando, e por aí vai, né? Então, seguindo as que nós conhecemos, no próximo ano, não, no outro, vocês vão ter aulas sobre as leis morais, né, ou leis divinas. Mas, se vocês quiserem conhecer, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Todas as leis que nós conhecemos hoje, tá? E algumas delas já dá para a gente ir pensando um pouquinho, outras eu sei que está um pouco mais difícil, mas nós vamos conseguir, né? E aí, o que acontece? Quando nós cometemos muitos excessos, o que esses excessos nos traz? Doenças, dores, separações e por aí vai. É ou não é? Tudo que é excesso, né? A gente hoje está vivendo num momento aí, esse ano, por exemplo, o ano de eleição, a gente vê muito extremismo, né? Seja para um lado, seja para o outro, é ou não é? Pessoas extremas que estão ali brigando, que ao invés de prestar atenção no que deve se prestar atenção neste momento, que são o quê? Os projetos que se tem, o que se trabalhou até hoje, né, o que se está propondo, e o que se propõe não só para uma minoria, mas o que se propõe para o coletivo. Então, o importante hoje, neste momento, é prestar atenção nisso. Espera aí, fulano, ciclano, beltrano, o que ele está trazendo para o coletivo, não só para o grupinho dele, né? A gente vê bancada disso, bancada daquilo outro. Não, eles têm que estar ali por todos, eles não podem pensar só em alguns. O problema é achar essas pessoas que pensem no coletivo, né? Então, nós precisamos também mandar boas vibrações neste momento, para que nós sejamos inspirados a colocar alguém que represente o coletivo, todos nós, né? E que não se corrompa ao estar naquele lugar ali, muito fácil de se corromper, né? As ambições, elas podem causar ruínas, é ou não é? Então, a ambição, ela faz parte? Faz. Nós precisamos ter ambição de ter uma casa melhor, um carrinho melhor, um trabalho melhor, ganhar um pouco melhor, ter uma vida boa, viajar e por aí vai. É ambição, mas é aquilo que faz bem sem prejudicar o outro. O grande problema é a ambição que prejudica as pessoas. E é nisso que nós temos que prestar atenção, né? Nem quando eu subir mais alto que eu posso cair muito rápido também. Então, como eu vou subir, né? O subir, a que a gente quer dizer, é ter uma vida melhor, estável. Eu batalhei por aquilo sem prejudicar ninguém. Ou eu prejudiquei as pessoas. E aí, quem vai cobrar? Deus? Os espíritos? A nossa consciência. É ela que nós temos que trabalhar. Né? É na consciência que nós vamos cada dia ser melhores. É a consciência que vai bater na nossa porta quando a gente desencarnar e falar assim, você poderia ter agido assim, não agiu. Então, agora, você vai precisar aprender, né, para não cometer os mesmos erros. Ela não vai punir, mas ela vai falar, não, você precisa se educar, tá? Tudo bem? Muito quietos vocês, nossa, hein? É a terceira vez que eu dou essa aula essa semana. Vocês são os mais quietinhos. Olha, gente, eu não sei se... Eu acho que já trouxemos essa imagem aqui em alguma aula. Essa imagem eu acho que é uma coisa maluca, assim, de linda. Na simplicidade que essa imagem traz, ela diz muito, né?
Você vê crianças que, pelo uniforme, estão vindo da escola, né? Num lugar simples. E ele pega aquela folha para se cobrir do que parece ser uma chuva, cobre o amigo, não está deixando de molhar nada, porque eles estão se molhando do mesmo jeito, mas ali tem esforço pelo estudo, a amizade, o cuidado, a conexão com a natureza, porque você está usando algo da natureza para te ajudar ali, a humildade, a alegria. É tanta coisa que tem numa pequena imagem que a gente devia colocar ela como fundo de tela, de tão significativa que é. E aí, a gente começa falando o seguinte, ó, que quanto mais humildes nós formos, menos decepção no orgulho nós vamos ter. Ninguém aqui é orgulhoso, né? Se eu perguntar, não, né? O Maurício já riu de cara. Ele já se entendeu. O que eu gosto na Vivi, que como ela não pode abrir a câmera dela, a gente nem vê a cara que ela faz. Ah, ela tá dando risada, ó. Mas vocês se entregam legal nessa história aí, né? Então, quando nós praticamos a caridade, quanto mais nós praticamos, né, a caridade, nós vamos ser menos maledicentes, menos invejosos, menos ciumentos. Isso eu não estou falando da fofoquinha, gente. Fazer fofoca é muito bom, aquela fofoquinha gostosa, né? A Nath é o dia inteiro fazendo fofoca. Eu esqueci o nome do seu amigo lá do trabalho. Mas ela é o dia inteiro fazendo fofoca com o amigo dela do trabalho. O dia inteiro. Gente, você passa na loja, eles estão lá. Mas é uma fofoquinha de ambiente de trabalho, não é uma maledicência, né, Nath? É muito bom, né? Então, quando nós praticamos a caridade, nós não vamos ter inveja, ciúmes. Por quê? Porque praticar a verdadeira caridade é você se colocar no lugar do outro, você entender a dor dele e participar, seja numa caridade física, de alimentos ou de qualquer coisa, ou uma caridade moral, uma caridade do amor, a caridade da palavra, do olhar, né? Nós podemos praticar a caridade só com um olhar para o outro, né? Um olhar de carinho, um olhar de acolhimento, um olhar de amor, um olhar de paz, por que não, né? Então, quando nós não fazemos o mal, quando nós evitamos fazer o mal, nós não vamos ter medo de vingança. Quem tem o medo da vingança? Quem pratica o mal, quem faz o mal, o que é? O mal é quando nós fazemos algo que prejudica o outro e a nós mesmos. Então, quando eu evito, né, fazer algo de ruim para o outro, eu não vou ter medo de vingança. Vocês concordam? A gente não tem medo, né? E isso faz o quê? Trabalha a nossa consciência. Nós nos cobramos menos também. Ó, e quem ora é recompensado pela intenção, devotamento e fé em Deus. Então, quando nós oramos pela intenção do bem, do amor, do coletivo, né, da vida, né? Então, nós sabemos que Deus está ali, que manda os bons espíritos nos inspirarem, né, nos ajudar aí ao caminho do bem. Olha só, há uma recompensa aí. Por quê? A nossa consciência fica mais tranquila, nós não tememos a vingança, não somos maledicentes, invejosos, nem ciumentos. E muito menos somos orgulhosos, né? Porque o orgulhoso mesmo nem ora, né? Eu acho que está até no próximo slide. Muito bem. Que bonitinho, tá vendo? Uma ponte, e tem ali, eles estão com um coração no meio, olha só. É demais, né? A pessoa capricha, né? Pode falar, eu agradeço, muito obrigada. Então, gente, quando os bons espíritos, o que eles nos inspiram? Resistir ao mau pensamento. Então, nós estamos naquele momento que não estamos conseguindo resolver alguma coisa, estamos brigados com alguém, e por aí vai, né? Então, a gente está com aquele pensamento recorrente, pensando, né, pensando o mal da pessoa, ou o mal de si mesmo, eu não vou conseguir, eu não tenho coragem para isso, e por aí vai. Essa dor não vai passar, eu estou com aquele mau pensamento, mas eles estão ali, não, tenha fé, você vai conseguir, a dor vai passar. Não pense assim dele. Ele estava num momento difícil, por isso que vocês brigaram. Né? Eles estão dando essas inspirações. Mas muitas vezes a gente não ouve, porque a gente não quer ouvir. Né? Então, eles estão ali tentando fazer com que a gente resista. Né? Então, eles também nos inspiram o bom uso do livre-arbítrio.
né, da nossa liberdade. Eles nos orientam, mas eles não infringem o livre-arbítrio. Eles não pegam na nossa mãozinha e falam assim, vai por aqui ou vai por ali. Não, eles inspiram, né? Eles não estão ali para querer fazer nada por nós, né? Por quê? Porque é nosso mérito escolher entre o bem e o mal, né? Então, lá na frente, vão falar, nossa, eu resisti. Tive a inspiração, sim, dos bons espíritos, ok, de Deus, mas eu resisti. Eu poderia não resistir, né? E seguir aí um caminho não muito bom. Mas é nosso mérito. Nós temos mérito em tudo que nós fazemos. Nós aprendemos com tudo, né? Então, eles também nos inspiram a orar por nós e pelos outros, mesmo que os outros não pareçam pessoas más. Quando nós passamos, nós já falamos sobre isso, a olhar para o outro como meu adversário e não como meu inimigo, fica um pouco mais fácil orar por ele, né? Mas quando a gente fica olhando o outro como meu inimigo, aquela pessoa é minha inimiga, ela me odeia, ela não sei o quê. Mas se eu penso, não, ela é minha adversária, porque ela também está aqui para aprender, para tentar ser melhor. Mesmo que ela esteja num caminho que não é muito bom, ela está tentando, né? Como nós estamos. Porque ela pode ter o mesmo olhar por nós, né? E falar, nossa, Cláudia é metida, o Francisco é não sei o quê, o Maurício é não sei o quê. Porque ela vê em algumas atitudes que nós temos coisas ruins, que nós não enxergamos ser, né? Então, por isso que nós precisamos mudar o olhar por nós e o olhar pelo outro. Nos enxergar sempre como aprendizes. A gente vai bater nessa tecla até o final do ano, gente. A pessoa orgulhosa tem fé só no seu poder, só nele, né? Que é aquela pessoa que fala assim, eu não preciso orar, não. Deus sabe o que eu preciso. É ou não é? Ou eu não vou orar, não, porque isso daí não adianta nada. Quantas vezes nós não vemos isso? É ou não é? Então, nós precisamos, sim, acreditar. Nós temos o poder? Temos. Temos, sim. Nós não somos ali, não podemos escolher entre o bem e o mal? Não temos a liberdade, o livre-arbítrio? Beleza, né? Mas também precisamos, em alguns momentos, sim, agradecer, pedir ajuda, né? Para poder ter inspiração para seguir o caminho. Porque nós vivemos aqui neste mundo de provas e expiações, né? O mal ainda prevalece muito, muito alto, inclusive. Então, nós precisamos resistir. É fácil? Fácil nada, né? É bem complicado. Nós estamos aqui, na batalha. Né, Maurício? É, isso aí, estamos juntos. Vamos lá. Isso. Olha que bonitinho o relógio. Então, vamos lá, gente. A prece, ela não depende nem de lugar e nem de momento. Nós podemos orar em qualquer lugar e hora. Eu vou contar uma história para vocês. É a terceira vez que eu conto essa história essa semana. Então, azar de vocês vai ter que ouvir. Não fazia muito tempo que eu estudava o Espiritismo e eu frequentava um lugar desportivo, né, aqui do bairro, levando as crianças. E eu passava a tarde lá com umas mulheres conversando. E tinha uma mulher do grupo que ela levava os dois filhos, e essa mulher, ela era casada, o marido dela era separado, então ele tinha deixado a primeira esposa com dois filhos e se casado com ela. E agora ele estava fazendo a mesma coisa com ela. A namorada estava grávida, ele estava deixando esta família para a próxima. Então ele estava sempre fazendo a mesma coisa. E ela estava muito revoltada. E aí ela chegou para mim e falou assim: eu fui num lugar desse aí que você vai. Eu falei, lugar? Que lugar? Ela falou, um centro espírita. Eu falei, é mesmo? E ela foi até no centro espírita que tem aqui próximo também a nossa casa, aqui em São Bernardo. Aí eu cheguei lá e eu falei que eu queria conversar com alguém. Alguém que conversasse com o espírito, e eu queria conversar. Falei, tá bom, e aí, o que aconteceu? Me mandaram lá para uma pessoa que orienta, que conversa, né, que a gente chama de orientador ou conversa fraterna. Falei, legal. E aí? Eu sentei na frente da pessoa e falei assim, é o seguinte, eu quero amarrar o nome do meu marido na boca do saco. Na hora eu ri, né?
Eu acho que a orientadora, coitada, deve ter tentado esconder o riso. Eu falei, olha, senhora, aqui nós não fazemos isso, né? Não tem porquê a senhora fazer isso. Mas o que acontece? Ela contou a história. Ela falou, olha, o momento é difícil, mas se a senhora continuar cultivando esse ódio pelo seu ex-marido, vai prejudicar a senhora, vai prejudicar os seus filhos, a senhora precisava melhorar esse pensamento. Ah, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí a pessoa, acho que numa inspiração, falou para ela, a senhora tem um momento do seu dia que a senhora pode sentar e fazer uma prece, uma oração, que eu quero passar para a senhora? Aí ela falou assim, olha, eu só tenho um momento que eu posso. Quando eu estou de manhã, sentadinha no meu vaso sanitário, fazendo minhas necessidades. Pode ser? A pessoa que estava nessa conversa falou, pode. Neste momento, então, a senhora pode fazer sua prece. Outras pessoas iam encarar assim, como no banheiro? Banheiro é um lugar sujo, não é, gente. Muito pelo contrário, é onde a gente se limpa. Aliás, é o momento que nós estamos conosco, não é? O momento do nosso corpo. Não tem nada de feio de energia ruim, que a gente fala, tem energia ruim no banheiro. Tem nada. A energia ruim tem quando nós estamos com pensamento ruim, seja onde for. E aí a senhora deu uma folha para ela e ela levou para casa. Aí eu falei, e aí? Ela falou, desde que eu fui lá, eu estou sentando todo dia no meu vaso sanitário, estou fazendo a prece. Eu falei, legal. E que prece que é? Aí ela me deu uma folha e estava lá, prece do perdão. Então, o que dizia a prece, né? Essa prece do perdão? Que era para ela se perdoar pelo momento, porque ela também tinha passado por algo, ela não estava se tocando que era uma situação repetitiva, que ela já tinha sido, né, provocado aquela situação no passado, né? E perdoar aquele homem, porque ele era o pai dos filhos dela, perdoar essa pessoa que estava grávida também, por aí vai. Nunca mais eu tive contato com ela, mas foi interessante porque eu posso fazer uma prece em qualquer lugar, eu posso estar no metrô da Sé às 6 da tarde, com milhares de pessoas lá, e estar conectada em prece, né? Eu posso estar num momento em família, eu posso estar sozinha, posso estar no banheiro, na sala, na cozinha, no quarto, no portão, aonde for, não importa. A conexão quem faz somos nós. E às vezes esse momento de prece nem precisa ser uma oração, mas algo que eu fiz pelo outro e por mim. Um bom dia, uma boa tarde, um olá, um abraço, seja o que for, por que não é uma prece? Sim, porque é uma conexão de amor, de intenção, né? Então, todos nós, num só coração, num só pensamento, a prece, ela vai ser muito mais poderosa, né? Mas 1000 pessoas podem orar como egoístas, ou 2 ou 3 com fervor podem ter muito mais força. Então, nós aqui estamos em 6 pessoas. Nós 6 poderemos fazer uma prece tão gostosa, tão do coração, tão bonita, que a gente pode ajudar aí, não só a nós mesmos, mas quem está ao nosso redor. Como nós podemos estar ali num templo religioso ou em qualquer lugar, e todos ali fazendo aquela prece e não ser, né? Eu fui, esses dias atrás, num show do Djavan com minha filha. E foi uma coisa incrível. Porque imaginem vocês, né? Aquele homem ali com a sua banda, e em alguns momentos ele parava a canção, ele cantar, e 50 mil pessoas, numa voz só, cantando aquela canção, naquele lugar. É uma prece ou não é, gente? Olha a energia que este homem, sua banda, e as próprias pessoas que estavam ali, e as pessoas ao redor daquele estágio, a energia que eles não recebiam. As pessoas felizes cantando, né? Algumas pensando naquele momento, algumas pensando no marido ou no namorado, ou em si mesmo, ou em amizades, ou momentos da vida, porque cada canção ali era de uma época aí da vida dele, 50 anos de carreira, né? Mas eram músicas que você percebia, a gente estava sentado bem no alto, eu olhava embaixo assim, parecia que dali saía energias assim para todos os lados. Não precisa ser médium nada para ver, só a percepção de ver aquelas pessoas felizes, não é prece, gente, porque as pessoas estavam ali curtindo aquele momento. Olha só,
tinha ali uma devoção no sentido de que aquela canção me faz bem. É ou não é? Então, olha só como a gente pode, em qualquer lugar, ter essa conexão. E o que eu, naquele momento, eu senti? Uma vontade mesmo de agradecer a Deus por estar ali, compartilhando aquele momento, né? De estar participando daquilo. É uma prece. O próprio Djavan recebeu, como aquelas pessoas receberam, como eu recebi delas também. E é muito interessante, né? Como nós podemos aproveitar os momentos da vida para fazer algo de bom, né? Pedir por nós e pelo planeta. Legal, né? Tudo bem? Cheia das histórias hoje, né? Pessoa. Por favor, senhor Francisco. Então, aquelas preces que são inteligíveis, né? Aí eu trouxe esse quadrinho muito interessante. Então, um anjo pergunta para o outro, fala para o outro assim: eu não entendi nada do que aquela mulher falou. E você? Aí o outro, só entendi a parte do depósito. Porque o que acontece? Vocês já viram a tal da língua dos anjos? Aliás, a língua dos anjos foi uma das coisas que me trouxe para o espiritismo, viu, gente? Porque no momento que eu estava numa casa religiosa, que eu precisava ter um momento de conexão, de acolhimento, de consolo, a pessoa só teve palavras preconceituosas, né? E essa tal de língua dos anjos. E aí, alguém entende alguma coisa? Né? Da mesma forma, bom, eu vou falar aqui, ó. Então, como que nós vamos ligar o nosso pensamento naquilo que não compreendemos? Não vai tocar os nossos corações, concorda? Vocês me desculpem. A mim não tocou. Né? Ou esse excesso de palavras estrangeiras que as pessoas estão com mania agora, né? Tudo é palavra estrangeira. É uma briga que eu tenho com a faculdade, vou ser bem honesta para vocês, né? Então, essa língua desconhecida é uma mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Diz alguma coisa? Eu ficar falando, diz nada, vocês concordam? Eu, por mim, não, ou diz para vocês. Você fala japonês, Maurício? Não? Então, nem o japonês vai falar alguma coisa para o nosso amigo aqui, tá vendo? Olha só. Então, não revela nenhuma ideia. E nós precisamos compreender as palavras, né? E o que acontece? Por exemplo, quem vai numa casa espírita, que é o nosso caso, o espiritismo, quantas vezes não viu uma palestra lá e o orador falou palavras que a gente não entende direito? Nossa, é tão lindo que aquela pessoa fala, mesmo no YouTube, né? Fala, nossa, que lindo, mas você não entendeu nada que ele falou, só achou bonito porque eram palavras difíceis, né? Aquele senhor da Bahia que faleceu há pouco tempo, quando você pega os livros dele, tem livros que tem um glossário do lado explicando as palavras difíceis que tem no livro. Qual a necessidade de se colocar aquelas palavras? Não poderia já colocar as palavras simples? Poderia, ou não, eu não sei. Mas vocês concordam que quanto mais. Se eu estou falando, eu não tenho que falar de forma simples? Para todos entenderem? É isso que tem que ser. E existem aquelas pessoas, muitas pessoas, que oram por quê? Por dever, por costume, ou por ordem, porque são obrigados a estar ali. Então, quando eu obrigo alguém a estar ali falando, rezando, fazendo alguma coisa, ela está feliz. Não tem que obrigar ninguém a nada, né? Quantas pessoas usam preces decoradas? Gente, não há problema algum em você fazer uma prece que você decorou, contanto que ela diga realmente algo. Eu estou fazendo aquela prece, mas eu estou pensando, mergulhado no que cada palavra quer dizer, não por dever, né? Porque, imagina, eu estou rezando o terço, né? Ele é muito longo. Eu tenho que ter ali uma conexão muito grande para me manter firme em cada passagem, porque senão na terceira Ave Maria eu já estou viajando. E não é fácil. Por isso que eu falo, as preces decoradas, elas têm uma dificuldade maior da gente manter a conexão. Não que as pessoas não mantenham, muitos sim, mas muitos não, porque estão ali só por dever, né? Então, até é muito mais difícil manter essa conexão. Então, quando a prece é mais simples, mais curta, mais calma,
Eu não estou orando ali só pelas formiguinhas, né, Francisco? Que aí tem oradores que falam, eles fazem 5, 10 minutos de prece, e aí eles começam a ser repetitivos. Alguns não conseguem manter esses 5 minutos de você em conexão, sim, com palavras, com um jeito gostoso. Mas tem gente que só repete, né? Então, Deus, o que que ele lê? Ele lê o nosso íntimo, a nossa sinceridade. Então, eu posso fazer uma prece assim, Deus abençoe Deus, ponto. Tá vendo? É simples, né? Deus me abençoe e abençoe Ele mesmo. É uma brincadeira, mas o que é que a gente quer dizer o quê? Que no simples Ele vai perceber a nossa intenção, tá? Tudo bem? Ainda bem, né? Então, vamos lá. Bonitinho, né? Eu acho tão bonitinha essa imagem também. Reuniões espíritas e evangelho no lar. Então, está lá na Bíblia, porque onde se acham 2 ou 3 unidos em meu nome, aí estou no meio deles. Alguém aqui faz o evangelho no lar? Muito bem. Passa um aí, Fran. Olha só, reunião em família. O que que acontece? Criou-se, eu também fiz durante muitos anos. Criou-se aí como que eu vou dizer? Uma obrigação do espírita fazer o evangelho no lar. Então, se diz que as pessoas têm que se reunir, ou sozinho, ou acompanhado, no mesmo dia, no mesmo horário, eu tenho que sentar e fazer a prece, porque os espíritos vão estar lá sentados me esperando. Não. Não, mas veja bem, Francisco, depois você explica. Cada um pode se sentir bem em fazer, não tem problema algum. Eu escolher um dia, horário e fazer este evangelho, certo? Contanto que aquilo me faça bem, não me cause um problema. Então, por exemplo, pessoas marcam o seu evangelho no lar no domingo às 4 horas da tarde. Então, eu faço com a minha família. Mas naquele dia, naquele domingo às 4 horas da tarde, eu tenho uma festa dos meus filhos. Eles precisam ir numa festinha. Não, não vai, porque é dia do evangelho. Eu vou estar criando um bom ambiente no meu lar com isso? Não. Eles vão ficar tristes por não ir no Natal da festinha. E a festa, muitas vezes, é uma conexão entre família, entre amigos. Faz parte. Então, quando você cria essa obrigação do evangelho, tem que ser o evangelho, né? Nossa, eu tenho que fazer, eu sou obrigado. Eu já ouvi de pessoas em orientação falar assim, eu odeio o evangelho no lar. Mas por que odeia? Exatamente por pessoas próximas obrigar aquela pessoa a fazer, e também pessoas que foram largadas no meio de uma festa, ou no meio de um casamento, ou no meio de uma reunião familiar, ou de um momento ali de namoro, porque a pessoa tinha que sair correndo e fazer o evangelho no lar. Porque a pessoa levou aquilo muito ao pé da letra. Os bons espíritos, eles só vão se conectar a gente quando nós nos conectarmos a eles. Então, eu sentei aqui para fazer uma prece, né, para fazer o meu evangelho, para fazer o meu estudo, nós vamos falar disso já já. Eles vão e se conectam a gente em pensamento. Então, eu estou aqui, estou ali fazendo a prece, eles estão ali se ligando a nós. Eles não estão sentadinhos ali na cadeira esperando. Eles têm mais o que fazer, né? Pode falar, Maurício. Geralmente, assim, eu costumo pegar um evangelho online, né? Assim, geralmente eu costumo fazer as quartas-feiras, né? Assim, é válido também? Você se sente bem? Sim, Sua família gosta? sim, É isso que importa, tá. tá? Então, por quê? Ó, é uma comunhão de intenções, né? Essa presença material de estar juntos, né? É uma comunhão de pensamentos para o bem, né? De sentir essa presença do bem espiritual. Porque os bons espíritos estarão presentes, mas eles não vão estar lá na sua casa sentados esperando você fazer. Eles vão se conectar a você a partir do momento que você se conectar a eles, né?
Então, às vezes, neste momento aí, nós vamos sentir a presença, né? Algumas pessoas, até os médiuns, conseguem ver, né, esse espírito ali, né? Então, independe do maior ou menor o número de participantes deste momento. Isso é o que nós aprendemos dentro da doutrina espírita nas casas espíritas. Porém, passo próximo. Aplausos para o nosso amigo Kardec. Para Kardec, né, para o espiritismo lá atrás, as reuniões familiares eram para estudo da doutrina espírita, não só para o evangelho, como se tornou. Então, o evangelho se tornou o quê? Uma Bíblia, um livro sagrado do espiritismo? E não é. O evangelho segundo o espiritismo é um livro de moral, né? De trazer a moral dos ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Mas essas reuniões familiares era para ser igual era na época dele. Nós nos reunimos para pegar um dos livros da doutrina espírita e começar a estudar em família. Né? Então, nós não deixamos de fazer uma reunião familiar aqui, por exemplo. Nós não estamos debatendo e conversando sobre aí os ensinamentos da doutrina espírita. Era essa a intenção. Então, não necessariamente eu preciso pegar o evangelho e fazer um evangelho. Porque nesse caso, nós estamos fazendo o quê? Um ritual religioso. E não era esta a intenção do espiritismo lá raiz. Entendeu? Perceberam a diferença do que se tornou no Brasil essas reuniões e do que era realmente a intenção dele, de Kardec na época? Era exatamente essa, de nos reunirmos para ir estudando. É o que ele fazia lá na Sociedade Parisiense de Estudos, onde as pessoas fazem reuniões de estudo. Você está fazendo essa reunião aí, e ele queria que fosse feita em família. Agora, imaginem vocês. Vou dar um exemplo meu. Segunda-feira de manhã e segunda-feira à noite, tinha que preparar a aula, que é essa mesma aula, e para hoje também. Então, 3 aulas falando sobre doutrina espírita. Ontem tinha uma palestra, amanhã tem outra e sábado tem outra. Então, eu, por exemplo, tenho que sentar para montar essas palestras, essas aulas. Eu já não estou fazendo essa reunião familiar. Tudo bem que eu faço sozinha, mas às vezes eu peço para o Francisco, olha, estou falando isso, é sobre isso, ele me dá palpite, conversamos. Quando a gente conversa sobre a aula aqui, sobre outra aula, dúvidas que tivemos, nós estamos fazendo essa reunião. E não necessariamente num dia e horário para isso. Percebe? Nós não estamos aqui com vocês falando da doutrina, não deixa de ser uma reunião familiar? Sim. Alguns de vocês devem ter familiares aí ouvindo a nossa conversa aqui. Está indo lá para o YouTube. Eu vi uma carinha linda ali agora com o Maurício. Percebem isso? Então, era essa a intenção. Por quê? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, muito melhor para a gente aplicar tudo que nós vimos até agora. Então, essa é a verdadeira intenção dessa reunião, é o conhecimento, para que nós nos tornemos melhores. Legal, né? Então, aí fica uma reflexão sobre tudo isso, tá? Para o seu Francisco também. Então, vamos lá, gente. Por que eu falei para vocês aplaudirem até agora? Vocês sabem, não? O momento é agora, ó. Vocês têm ideia? Eu vou subir minha perna aqui na outra cadeira, tá? Ai. Vocês têm ideia, não? Ninguém tem ideia porque eu falei para aplaudir? Vamos lá. Quando alguém faz aniversário, o que nós fazemos? Cantamos parabéns, nós aplaudimos? Quando nós cantamos aquela canção e estamos aplaudindo, o que nós estamos fazendo? Mandando o quê? Não sei se o microfone está fechado. Olha, a Vivi já falou. Vibrações positivas. Então, quando eu falei para vocês até agora aplaudirem, vocês estavam fazendo o quê? Mandando vibrações positivas para vocês e para mim, para nós aqui, para quem está assistindo na internet, no YouTube também. Por quê? O aplauso, ele é uma vibração maravilhosa, gente. Não é? Eu estou ali agradecendo, ou eu estou ali mandando uma energia de saúde, de paz, de amor para aquela pessoa.
A coisa mais importante para um artista é quando ele está no palco e as pessoas vão lá e aplaudem. Pode ter sido uma peça horrorosa, uma música muito ruim. Aplaudam, porque aquela pessoa se esforçou para estar ali. Então, são vibrações. Então, olha só, em muitos momentos vocês vão ver em palestras, em evangelho, seja no que for, né, a pessoa falando assim, eu vou vibrar agora pela Natália. Se eu vou vibrar para a Natália, eu vou estar vibrando, né? Estou aqui me mexendo. Então, está errado. Quem vibra, vibra algo para alguém. Então, eu vou vibrar algo, não só vibrar. Então, eu vou vibrar amor, eu vou vibrar paz, eu vou vibrar saúde, eu vou vibrar amor, e por aí vai, né? E a vibração, ela precisa de uma concentração, de uma persistência, de uma busca do objetivo. Então, vamos lá, tem uma pessoa que está com um momento de doença, então eu vou vibrar saúde, né? Então, estou ali, concentrado, estou persistindo no objetivo daquela pessoa ter o quê? Saúde. Ah, mas eu vou vibrar paciência para a família, né? Tolerância, cuidado. Então, sempre depois de vibração tem alguma coisa. Eu tenho que ter um envolvimento mental e emocional neste momento de enviar vibrações. Isso é muito importante. Ter um comprometimento, ter um foco. É o que as pessoas deveriam ter, por exemplo, no momento que estão aplicando o passe, o reiki, o benzimento. Eu estou falando de vibração, minha mão está até esquentando aqui, para vocês terem ideia. Então, você tem que estar comprometido em enviar aquilo, para que as pessoas realmente recebam, né? Então, toda vez que vocês precisavam aplaudir, eu vi um sorriso no canto da boca, que é muito gostoso. Então, vocês entenderam a brincadeira e participaram disso. Isso é muito legal. Vamos lá, senhor Francisco. E o que nós devemos mentalizar na hora de vibrar algo? O alvo da nossa vibração, a pessoa que precisa, o planeta, o povo, o trabalho, seja o que for. Então, a vibração, quando ela é recitada, sem sentimento, às pressas, ela vai ser tudo menos vibração. E a gente pode ver, vocês podem ver em muitas palestras que as pessoas começam a vibrar. Eu vibro pelas formiguinhas, né, Francisco? Pelas formiguinhas. Ela não está fazendo com sentimento, mas ela fala, não, vamos vibrar amor pelo planeta, vamos vibrar paz, pelos povos em guerra, resignação e por aí vai, com sentimento, né? Então, para lembrar disso, cada vez que nós vamos cantar parabéns, por exemplo, vamos cantar parabéns com bons sentimentos de verdade, lembrando que aquilo está mandando boas vibrações, boas energias, né? E a gente faz tanto no automático, né, gente? Vamos lá, senhor Francisco Gonçalves. Olha só. Não, continuo a aplaudir, porque realmente eu arrasei. Então, como e pelo que devemos vibrar? Então, é sempre assim, gente, sempre com pensamentos positivos, né? Confiar no plano espiritual superior, que eles vão vir ali e inspirar e ajudar aquelas pessoas, né? Dirigir, dosar e aplicar energias dosadas, que é, por exemplo, no momento do passe, no momento do benzimento, no momento que eu estou ali com alguém passando por uma dificuldade, eu vou estar ali mandando, sempre dosando boas energias, né? Aplicar aquilo, sabe, focado naquela pessoa, naquele momento, naqueles seres que estão ali. Vamos lá. E aí a gente tem algumas sugestões. Olha que lindo. Todo mundo recebendo os balãozinhos ali de vibrações. Então, vamos lá. Nós podemos, um exemplo, né? Vibrar amor e equilíbrio para os familiares, né? Quantos lares por aí não estão em desequilíbrio? Né? Vamos vibrar equilíbrio para que eles entrem no eixo, continuem unidos, se amando, né? Podemos também harmonia e luz para a humanidade e seus líderes. Lembra que eu falei? Nós estamos num momento no planeta que está tendo várias guerras aí, né? Pessoas que estão fazendo coisas péssimas. Da mesma forma que nós estamos num ano de eleição no Brasil. Uma forma de eu mandar essa vibração de harmonia é recebi
qualquer coisa no meu WhatsApp, vamos ver se aquilo é verdade, para não passar informação ruim. Porque quando eu passo uma informação mentirosa, o que eu vou criar no outro? Raiva, decepção, ódio. E isso daí vai enviar o quê? Vibrações de ódio, de decepção e de mágoa, e essa corrente vai aumentando. Se eu vou e vejo, não, peraí, isso não é verdade, eu não vou passar para frente, mas eu vou educar aquela pessoa. Olha, me desculpe. Eu sei que a sua intenção foi boa, e às vezes não é, né? Mas você vai falar que é. Mas isso daqui não é verdade, sabe? Tenta não repassar isso. A pessoa já passou em 20 grupos, mas até aí você tem que fazer a sua parte, é claro, com respeito, com educação, né? A nossa vibração aí de equilíbrio, mas procurar educar também, né? Olha só, saúde e fortalecimento aos doentes, né? Podemos pedir neste momento também, além de saúde e fortalecimento aos doentes, a mesma coisa para quem cuida desses doentes, seja no hospital, principalmente quando isso vai para o âmbito familiar, porque não é fácil para quem cuida. E hoje nós vemos muitos idosos cuidando de idosos. E esses precisam muito mais desse fortalecimento, desse amor, né? Dessa paciência, porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Ó, força e equilíbrio para os idosos, para as crianças, para os presidiários, para aquelas pessoas que estão perdidas no vício, né? Pedir também esse força e equilíbrio para quem está aqui encarnado, para os desencarnados que têm o entendimento, né? Que se conectem com a sua consciência, que lembrem que são aprendizes, que vão retornar para ser melhores, né? Amor e sustentação para os lares, né? Amor e compreensão aos nossos desafetos, né? Aquela pessoa que eu não sou, gosto muito, assim, não, vamos mandar aí, né? Amor e compreensão para que eles também não tenham essa, não mande para mim, né, para nós essa energia ruim de dor, de raiva, de decepção, né? Porque assim também melhora a nossa própria vibração. Não tem pessoas que a gente encontra que parece ter uma energia tão boa que você quer até ficar perto, porque aquela pessoa trabalha a tua vibração, ela vai enviando mais amor, mais acolhimento, né? É muito bom isso. Tudo bem? Aqui são só sugestões, existem muito mais. É só para vocês não esquecerem. Vibrou, eu vibro algo, sempre, tá? E aí vamos ao último slide. Olha que bonitinho. Ó, nunca deixe de orar. Mesmo que você não ouça a voz de Deus, ele ouve a sua. Ele está sempre conectado com a gente, né? Está sempre mandando ali uma luzinha, uma energia, né? Olha só, tem até um passarinho ali. Quantas vezes a voz de Deus não está na voz ali de um pássaro, no canto dele? E às vezes a gente reclama do... É o sabiá, né, Fran, que canta às 3 da manhã? Em vez da gente curtir, ele veio cantar para mim às 3 da manhã, que bonitinho. Ele não me deixa dormir. Deixa. Se você muda essa vibração para com ele, fala, não, olha, tá vendo, o canto dele é para me ajudar a dormir. Pronto. Eu estou aproveitando. É Deus falando com a gente. É uma gracinha essa imagem. E é isso, gente. Nossa, acabamos indo bastante. Achei que ia terminar rápido. Mas é legal essa aula, né? Dessa conexão, né? Entender que tudo pode ser uma prece. Né? Um canto do pássaro pode ser uma prece também, né? Olhar para a árvore, para as flores, para tudo. Eu acho muito bonito isso. E é importante para nós. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula aí que a gente fez com tanto carinho. Nossas boas vibrações, né? Alguma dúvida, gente? Obrigada, Vivi, por ter elogiado a aula. Ninguém quer falar nada? Ou foi muito ruim, ou foi maravilhosa. Eu acho que é a segunda coisa. Mas... Só para a gente falar assim também, que é bem corriqueiro na vida da gente, né? Quando a gente pede uma ajuda, né? Tipo, vamos dizer assim, uma vibração ou um passe, né? Daquelas benzendeiras. Maravilhoso. Muito bom. É válido. É muito válido. Então, conforme a sua intenção,
Com certeza você está indo lá, praticamente, quando você vai procurar uma pessoa desse tipo, você está já para pedir ajuda, né? A maioria das vezes, né? E ela, sim, faz o papel dela. Ela não precisa ser espírita. Qualquer um de nós temos essa capacidade de fazer, de dar essa vibração, de fazer uma oração para a pessoa. Em posição de mão, de uma mão, você faz toda essa vibração. Essa vibração é feita, vamos dizer, por uma mãe, quando o filho está doente ali, está com a febre, alguma coisa, ela põe a mão na cabeça do filho e reza, faz uma oração ali, é uma vibração. E ali vai trazer realmente cura. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo uma vibração, nós estamos emitindo ondas. E conforme o pensamento, a onda, ela vai fazer a cura. Entendeu? Então, se vocês procurarem saber, você vê, tem ondas que são usadas para fazer cura na gente. Tem que ouvir. Então, por isso, qual o nosso cuidado do que nós estamos ouvindo? Que nem a Cláudia falou do show. Né? Tipo de música que eu estou ouvindo, por exemplo. Música que traz, fala palavrão, música que tem aquele duplo sentido ali. Qual a vibração que eu estou recebendo e eu vou me emitir? Eu vou vibrar com aquilo ali, né? Então, nós precisamos ter cuidado do que eu estou recebendo. E o que eu vivencio, eu acabo praticando. Às vezes até inconsciente. Quando a gente vai perceber, já fez. Por isso, se eu estou com algumas vibração negativa, opa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Com certeza eu tô envolvido numa confusão, seja no trabalho, seja na faculdade, ou seja com um amigo, alguma coisa. Está alguma coisa acontecendo. Então, eu tenho que justamente parar, equilibrar, e esse é o momento da oração, né? E eu falei que eu faço o evangelho. Por que eu faço o evangelho? Para mim, um dia da semana, um momento, que eu estou ali para agradecer tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu estou conquistando e tudo que eu quero conquistar. E se eu estou fazendo isso, eu não estou vibrando dentro de mim essa força? Entendeu? E se eu não fizer isso, esses pensamentos, como é que vai realizar? Até na física quântica, ele fala que quando eles estão olhando lá uma célula no aparelho, o observador, ele vibra, aquela célula vai vibrar também, só em pensamento do observador. Isso já é comprovado. Então, se isso já é comprovado, por que então eu não tenho um cuidado, não agradecer? Né? Fazer esse agradecimento e também, a gente tem a pedir também, né? Quando é que a gente está pedindo? Aquilo que a gente não conhece. Ah, eu não tenho conhecimento disso, eu preciso resolver isso. Como eu posso resolver? Aí vai vir a intuição. Pode ser no momento, pode ser quando você está dormindo. Vem através na sua mente e você vai ter essa informação. Por isso que é importante saber o que eu estou vibrando. Né? E a vibração, como a gente já falou, né? A gente vai ter quem? O semelhante próximo de nós. A pessoa semelhante, né? Qual é a vibração do outro que eu quero estar próximo de mim? Qual é o espírito que eu vou estar próximo de mim? Já que nós temos o nosso lado aí, cotovelando, né? Como falou aí, espírito do nosso lado. Então, eu também tenho que ter esse cuidado, né? Por isso que vai estar aí, orar e vigiar o pensamento. Tá certo? E nem você falou assim, eu posso. Foi o Igor, né? Falou da oração para as pessoas. A oração
Eu faço mais oração para pessoas encarnadas do que desencarnadas. Por quê? Porque a encarnada, ela está passando pelo desafio que ela veio fazer. E se ela não fizer, não realizar o desafio dela, um momento ela vai ter que voltar para fazer. Ou pode causar algo que venha a prejudicar mais ela ainda. Então, por isso que a importância da gente rezar para a pessoa próxima, para os nossos filhos, entendeu? Justamente por isso, pedindo essa proteção. E aí que a gente abre um campo para que os bons espíritos possam se manifestar. Ele dá o plano espiritual, ele dá o livre-arbítrio para nós. Eu que vou escolher, né? E essa que é a importância. É o que nós falamos, né? É certo? Alguém quer falar, quer perguntar? Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Não? Se quiser encerrar, tudo bem. Então, não querem perguntar mesmo? O Igor, acho que Eu acho que a Vivi fez uma pergunta no chat. fez. Eu- Eu não vi. Deixa eu abrir aqui para ver. Cláudia, o que a doutrina espírita fala sobre as orações aos santos e santas pedindo ajuda? Exemplo, a Nossa Senhora Aparecida. Então, Vivi, lembra que a gente falou ao ser que a gente dirige? Então, as pessoas, elas acreditam naqueles santos. Muitos deles não foram santos coisa nenhuma, mas as pessoas acreditam nisso, têm a fé, né? Então, por exemplo, quando você chega lá na igreja de Aparecida, por exemplo, que você vê tanta fé daquelas pessoas, é um momento muito bonito, onde as vibrações de amor, de paz, de luta, enorme. Eu não sei se algum de vocês já fez a caminhada a pé até lá. Né? Nós já fizemos. Eu não, quer dizer, quem fez a pé foi o Francisco. Eu era apoio do pessoal. Gente, a energia daquelas pessoas indo, a fé delas naquela santa, naquela igreja, naquele momento, é gigante. O que você recebe, é maravilhosa mesmo, Vivi. O que você recebe de amor, mesmo eu não acreditando no santo, na coisa ali da igreja, as vibrações de amor, de paz, de gratidão daquelas pessoas, que a maioria está caminhando ali, para agradecer algo que aconteceu. É muito bonito. Ó, por exemplo, uma amiga da minha filha veio do Rio Grande do Sul aqui para comprar o vestido de noiva dela lá na igreja de Aparecida, porque eles têm um local lá embaixo que as noivas doam os vestidos e as noivas vão lá comprar. São vestidos lindos, com preço acessível, mas a maioria das noivas vão lá comprar, não é porque, não tenho dinheiro, não, algumas sim, mas a maioria delas é porque acham e sentem que tem a bênção de Aparecida ali no seu vestido. E essa noiva, eu vou mandar no grupo uma foto para vocês, ela ficou linda, maravilhosa. Era uma pessoa que poderia ter comprado um vestido numa boutique, alguma coisa assim, mas ela tinha esse sonho. Ela confia, tanto que no véu dela tinha um desenho de Nossa Senhora Aparecida, mas é a fé. Então, se ela tem fé naquilo, ela acredita que ela vai conseguir, os bons espíritos que estão ouvindo vão vir trabalhar por ela, independente da fé dela. Ela não precisa acreditar no espiritismo, mas ela acredita que naquele templo religioso a intenção dela é boa, né? Então, essas pessoas que estão ali têm a intenção boa. Quem acredita nos seus santinhos não tem problema algum. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu acredito em tudo. Alguém vai me resolver e me ajudar. Mas também, na hora de agradecer, eu agradeço todo mundo. Eu agradeço os santos, eu agradeço os espíritos, eu agradeço os orixás, eu agradeço todo mundo. Por quê? Porque em todos os lugares eu tenho certeza que existe a fé, o amor e o cuidado. Então, a gente tem que agradecer, tá? Então, sem problema algum, Vivi. Você acredita? Vá. Por isso que o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia espiritualista. Por quê? Porque nós devemos acolher e acreditar na sua crença. Então, você vai na sua missa, no seu culto, lá no trabalho da Umbanda, do Candomblé, não importa.
o que é importante, é o que te faz bem. O grande problema é se isso causa aí conflito, né? E aí, se causar conflito, você tem que parar e analisar o que é que está me sustentando, o que é que está me fazendo melhor, entendeu? Olha lá, a Vivi falou que deixava o cabelo dela lá quando começou a crescer, né? Que foi promessa do pai dela. Não sei se eu poderia falar, mas eu vou, Vi. Ela teve um problema quando ela era adolescente e o cabelo dela caiu praticamente todo, né? Depois eu tive um problema parecido quando eu já tinha 18 anos. Eu sei o que ela passou. E ela sofreu muito com isso, bullying. Inclusive, eu cheguei para pegar um menino pela gola e quase bati nele por causa dela. E ela, quando o cabelo dela começou a crescer, que o tratamento começou a resolver e tal, o pai dela fez uma promessa, tinha feito uma promessa parecida, então quando ele começou a crescer, ele cortava um pouco do cabelo e eles iam levar lá. Era o quê? Uma forma de agradecer, né? Porque foi um momento difícil para toda a família. Porque não é fácil, você ali com 12, 13 anos, né? O momento dos hormônios, o momento, né? E você não é fácil para um adolescente, né? E ela passou por isso. E é muito legal, e é uma forma de gratidão. Está agradecendo quem te ajudou, e não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário, né? É muito bom, né? Nós temos que ter isso como exemplo. A fé do outro é muito bonita, mas é dele, né? A nossa tem que ser a nossa. E é por isso que a gente também não deve cobrar o outro. E muitas pessoas, quando começam a conhecer o espiritismo, querem transformar todo mundo em espírita, porque acha que está com a verdade. Mas quem está realmente com a verdade? Né? Quem está com a verdade é quem está usando o conhecimento, seja onde for, para se melhorar e para melhorar o seu contorno. Não para obrigar os outros a serem como nós somos. Tá? Respondido, Vivi? Acho que sim, né? Ela falou que ela gosta muito de lá também. Muito bom. Deixa eu só colocar uma discussão. Que nem ela falou, eu fiz já diversas vezes a caminhada. Qual é o meu objetivo na caminhada? É justamente ver essas pessoas com essa vibração. Então, as pessoas, às vezes, precisam de uma imagem, precisam de uma situação para ela vibrar amor, caridade, ela vibrar na fé, entendeu? Então, durante o caminho, eu vou conversando com cada um. Por que você está fazendo isso? As pessoas contam a história. Então, são pessoas que estão superando dificuldade que, se não tivesse uma referência, ela não iria. A partir do momento dela ter uma referência, ela começou a vibrar, aquilo começa a mudar. Olha como isso é importante. O que eu estou vibrando pode me adoecer, como pode curar. Entendeu? Então, por isso que eu preciso estar sempre atento sobre isso. Eu estou ficando muito doente. Por que eu estou ficando muito doente? Começa a analisar sobre isso. Tem alguma vibração, pensamento, alguma coisa. Ou então você está, vamos dizer assim, isolada. Você está presente neste mundo, mas ao mesmo tempo você não participa de nada. Você não ajuda, você não toma, não dá uma decisão, não compartilha com alguém, nem nada. Porque nós precisamos compartilhar sempre com os outros. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos estar em harmonia, todo mundo. E é isso que nós precisamos fazer. E tem muita história. Se eu fosse contar a história aqui, a gente vai longe. Vai longe. Mas o bonito nesse momento da caminhada, por exemplo, porque tem barracas de pessoas no trajeto. Como eu era apoio, eu conversava com muitas pessoas. Então, você vê lá igrejas evangélicas que montam para dar água, comida para essas pessoas, barraca do exército, de igrejas católicas. Uma barraca muito legal, mas muito, que foi a que eu mais gostei, era do pessoal da Umbanda. Eles montaram uma barraca, então eles davam água, comida, frutas, mas eles também aplicavam reiki nas pessoas, faziam massagem e orações e cantavam para aquelas pessoas que estavam fazendo a caminhada. Era muito bonito de ver, muito. Eu falei, gente, isso que é o que a gente chama de sincretismo real religioso, que é
respeitar a fé do outro, mas usar a sua fé para ajudar. Né? Nossa, muito, muito, muito bom. É interessante um dia aí conhecer, só para vocês entenderem como a gente pode, na nossa fé, ajudar a fé do outro e aprender passando por um momento ali. É muito legal. Certo, senhor? Então, a gente pode, neste momento, então, vamos encerrar e aproveitar esse momento de prece e de vibrações e realmente mandar para o nosso planeta Terra, para os povos que estão ali em guerra, em dor, para o Brasil, para os nossos lares e para nós mesmos, vibrações de amor, de paz, de compreensão, de união, de entendimento. E nesse momento nós vamos aproveitar e dar um abraço bem gostoso ao ser mais importante do universo, que somos nós mesmos. Que eu tenha fé, que eu tenha amor, que eu tenha força para seguir e ser cada dia mais feliz. Obrigado, Pai, e obrigado a vocês por estarem aqui. Ótima semana para você também, Vivi. Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês, apesar que vocês não perguntam nada, vocês não falam nada. Eu não sei se está bom, se está ruim.